Eu quero registrar que está conosco o principal incentivador e principal inspirador desses debates aqui do Espaço Democrático, que visam, como disse o Dr. Rubens, congregar, reunir ideias que vão desembocar no futuro programa partidário do PSD. Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, muito boa noite. Boa noite, Rondino. Boa noite, internautas. Uma participação no final desse programa, quase no final, mas principalmente para agradecer ao secretário de Estado de Segurança do Rio, Zé Mariano Beltrame, agradecer o Daniel Cerqueira pela participação, que muito valorizam as ações desse espaço democrático, que procura debater os principais temas do país, apresentando propostas, apresentando soluções e, com isso, fazendo com que a gente tenha um país cada vez melhor. Muito obrigado, Beltrame, obrigado, Daniel, ao Alfredo, que preside essa mesa. Volto a palavra a você, Rondino. Obrigado. O ex-prefeito Kassab tem insistido, inclusive em artigos, numa relação entre a chamada ordem urbana e a questão da segurança. Sobre isso, bem a propósito sobre isso, nós temos uma pergunta, está aqui conosco o ex-secretário de coordenação das subprefeituras de São Paulo, Ronaldo Camargo, que tem uma questão a respeito do tema para os nossos debatedores. Boa noite, secretário. Boa noite à mesa, boa noite, secretário. Nós aqui na cidade de São Paulo convivemos ao longo da administração Gilberto Kassab nos últimos 7 anos com a certeza de que o município pode ajudar e muito na questão da segurança pública. Aqui fizemos uma das principais políticas públicas do município, no sentido não só de ampliar a zeladoria, interfacear com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana, com muita tecnologia, o policial lá da ponta exigindo ou cobrando e fiscalizando a prefeitura no sentido de fazer uma boa zeladoria, interromper terrenos vazios, fazer uma boa iluminação. Criamos espaços públicos, mais de 150 praças, parques lineares e assim por diante, retomando o espaço público que é do usuário da cidade. Nesse sentido, nós também, a partir de 2009, implementamos a Operação Delegada, que nada mais é, nada menos é para o município que dobrar o efetivo ostensivo de policiamento na rua, passando autonomia sob contratação pela prefeitura de mais de 4.000 a 4.200 homens por dia nas 31 subprefeituras. Eu gostaria de saber do senhor qual que é a interface e a integração efetiva da Prefeitura do Rio de Janeiro na sua política de segurança pública de governo de Estado. Bem, nós não temos no Rio de Janeiro o trabalho que o município de São Paulo e a Guarda de São Paulo tem com a Polícia Militar, que eu conheço o trabalho que a Guarda tem aqui, que é, sem dúvida nenhuma, fantástico. O que nós temos e que vem funcionando muito bem com a Prefeitura do Rio de Janeiro é a Prefeitura do Rio de Janeiro, ao invés de contratar, de aumentar seus quadros efetivos da Guarda, é a contratação de policiais militares em horário de folga para prestarem serviço à ordem pública e costumes. Que é, usando uma expressão mais pedagógica, né, que é, de uma certa forma, a prefeitura comprando um possível bico clandestino que esse policial iria fazer. Então, a gente compra. Isso também é muito novo, parece, talvez aqui não seja surpresa, mas no Rio de Janeiro essas coisas eram inimagináveis de se fazer. Então, o que nós estamos, e isso já ultrapassou aí 300 policiais, né, é a prefeitura comprando esse bico e levando o policial para trabalhar fardado, com a viatura da polícia, com um braçal a serviço da prefeitura e, por óbvio, na medida em que ele mesmo esteja fazendo uma ação municipal, quando ele está fardado na rua, ele está, de uma certa forma, fazendo ostensividade, né? Eu acho que o trabalho da Guarda, na minha concepção, salvo aqui, a sociedade precisa perceber efetivamente, porque eu acho que hoje essa questão de ter poder de polícia, de não ter poder de polícia, de trabalhar em cima do costume, né? O que é ordem pública, muitas vezes o próprio guarda municipal tem dificuldade
para ver isso. O que eu acho que não é o caso aqui de São Paulo que eu conheço, eu acho que isso no país, né, deve ficar muito bem definido, até para quem atua como na Guarda Municipal, o que ele tem que fazer, porque eu percebo, e isso aí em reuniões de colégios secretários do Estado, é que a Guarda Municipal, ela apoia a polícia, mas quando chega num determinado momento, eu não tenho poder de polícia, eu não posso ir, não tenho poder de polícia, e talvez ali é que se resolvesse a situação. A outra ação que nós estamos fazendo lá é colocando guardas municipais junto com policiais militares, porque o policial militar, de uma certa forma, está emprestando a 2, 3 ou 4 guardas municipais o poder de polícia que ele não tem, e os guardas municipais estão dando a ele o efetivo, a massa de policiais que muitas vezes você precisava empregar. Basicamente, o que a gente tem feito lá, em segurança pública, existe um bom entendimento, existe uma boa relação, mas efetivamente de ações, basicamente são essas duas. Obrigado. Obrigado, secretário. Nós perguntamos aos nossos internautas que nos acompanham aí em todo o Brasil, o que é que eles diriam, qual seria o principal responsável pelo aumento do crime no país? Seriam as drogas, seria a pobreza ou seria a impunidade? Nós já temos o resultado, que é exatamente o seguinte: drogas, 26%, pobreza, 10%, e 64% responderam que a responsabilidade está sobre a questão da impunidade. Alguém quer comentar esse tema? Daniel, você quer? Gostaria, sim. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? E, aparentemente, o resultado dessa pesquisa tem tudo a ver com o resultado de estudos e pesquisas que são feitos no meio acadêmico, né? Então, claro, esse crescimento da violência que a gente viu nos últimos anos em alguns estados, olhando os dados, a gente vê que tem muito a ver com drogas, realmente, né? A impunidade, ela não explica o crescimento, porque a impunidade não deve ter mudado muito nessa década. Já tínhamos um nível de impunidade alto em 2000 e continuamos tendo hoje em dia, né? Agora, é preciso pontuar exatamente essa questão das drogas. Qual é a relação entre drogas e violência, né? A gente precisa desfazer determinados mitos, né? Mitos de acordo com o que é a literatura em vários países sobre o que relaciona drogas e violência, né? Poderíamos pensar o seguinte, que a violência tem a ver o seguinte: temos mais drogados na sociedade, eles vão assumir comportamentos violentos, vão roubar para poder, vão matar para poder ter acesso à droga. Isso acontece, mas isso, a magnitude de todos os crimes violentos que acontecem relacionados à droga, isso é a menor parte. Boa parte dos crimes relacionados à droga tem a ver com o que na literatura é chamado dos efeitos sistêmicos da droga, ou seja, pelo fato da droga ser ilegal, existe alguém querendo ter esse lucro. Se há demanda por droga, alguém vai querer ter esse lucro, né? vai assumir riscos, e como não há justiça para resolver determinados conflitos, toda a disputa por mercados, o agrejamento de reputação por mercados tem a ver com violência e com morte, né? Então, esse crescimento que a gente começa a ver em várias cidades, sobretudo do interior do Brasil, tem a ver exatamente com drogas, no rastro de um dinamismo econômico que aconteceu nessas cidades. Então, essas cidades cresceram economicamente, aquilo ali fez com que determinados mercados ficassem mais lucrativos, e a droga entrou, e junto com a droga, a violência, né? Em relação à impunidade, isso aí já é uma novela antiga, né? A gente, por exemplo, fizemos um estudo mostrando o seguinte, que no começo de 1980, para cada 100 homicídios, a polícia, ela indicava 62 supostos perpetradores. Já no final da década, esse número era de 31, ou seja, já na década de 80, essa impunidade aumentou. De lá para cá, ela só veio diminuindo. Não há muita novidade em termos de impunidade na última década. É algo fundamental que a gente tem que resolver. Quer dizer, se existe um assassinato e aquilo não é resolvido, então a gente cria os incentivos para as pessoas resolvam seus problemas, ou econômicos, ou pessoais, na base da violência, porque sabe que não vai ser punido. Então, plenamente de acordo.
Ok, obrigado, doutor Daniel. Eu já tenho os escolhidos, foram sorteados para receber um exemplar do livro Em Busca da Melhor Cidade, as seguintes pessoas que nos acompanharam: Carlos Nelson Orrox, Ronaldo dos Santos Neto e a Isabela Severiano. A todos eles será enviado um exemplar do livro Em Busca da Melhor Cidade. Eu vou agora dar alguns minutos a cada um dos nossos convidados para que façam as suas considerações finais. Eu só queria lembrar que a pergunta é a mesma, é o objetivo, afinal de contas, desse debate. De preferência, dar uma sugestão nesse sentido. O que é que o programa partidário do PSD deve conter ou propor para a questão da segurança pública no Brasil? Doutor Daniel Sequeira, por favor. Assim, começando fazendo analogia com um problema econômico, né, que a gente tinha no Brasil, que era muito grande, o problema da hiperinflação, né? Então, até os anos 90, a inflação era uma grande névoa que escondia vários problemas socioeconômicos. Ela foi resolvida e, a partir daí, descobrimos que a gente tinha pobreza, que tinha desigualdade, tínhamos problemas de educação, e aí partimos à frente para tentar aprimorar as condições sociais nessas vários tipos de políticas que são bem mais complexas, né? Com a questão do crime, a gente tem algo muito parecido, né? Em alguns lugares do Brasil, a gente já conseguiu estancar essa hiperinflação, essa hipercriminalidade, né? A gente conseguiu dar um jeito de fazer com que ela não cresça mais. A gente tem que partir para um segundo ponto, que é dar qualidade a essas políticas de segurança pública. E dar qualidade significa dizer o seguinte: a gente balizar a nossa política pública em indicadores precisos, né? Avaliar as condições e as causas locais, quais são as questões de complexidade urbana que existem ali, que eventualmente vão gerar problemas de ordem, problemas de crimes, de pequenos crimes ou grandes crimes, né? Entender quais são os programas que a gente pode desenvolver ali. A gente tem que passar a avaliar esses programas, saber quais são aqueles que geram resultados, quais são aqueles que não geram resultados. Dentro desse planejamento todo, eu acho que alguns temas são fundamentais e a gente tem que ter uma atenção especial. Sobretudo a questão dos jovens, saber quem são esses jovens, onde eles estão e como que a gente vai recuperar esses jovens do tráfico e dos mercados ilícitos, né? A segunda questão, que é fundamental também, é em relação ao controle de armas de fogo, né? A terceira é que nós já falamos antes, né? Como que a gente vai criar mecanismos para convencer o jovem a não provar a droga, né? Quais são os meios de comunicação, que idade que a gente deve fazer isso, como que a prefeitura, o Estado, via escola, via família, a gente pode fazer programas para diminuir essa demanda por droga. Um quarto ponto que é fundamental é o controle das polícias no Brasil. Quer dizer, a gente tem a polícia, o policial ele tem um poder imenso, ele tem um poder de vida, de morte, ele vive numa linha tênue de tensão ali, ele precisa ser valorizado, mas ao mesmo tempo precisamos ter mecanismos de controle quanto ao desvio de conduta. Então, esse mecanismo hoje, pela Constituição, ficaria a cargo do Ministério Público, só que, na verdade, não existe esse mecanismo, né? Então, a gente tem que, na verdade, falar sério de como que a gente vai controlar as nossas polícias. E o quarto ponto, que tem a ver com esse da polícia, é a questão da impunidade. Quer dizer, enquanto a gente não conseguir aumentar o grau de elucidação de crimes de 8% para 90%, vai ficar muito difícil a gente resolver todo o resto. Obrigado, doutor Daniel Sequeira, secretário. Bem, eu vou ser um pouco mais pragmático, né, que o nosso Sequeira, eu concordo, acho que se caminha dessa forma, efetivamente estudando o problema, buscando as soluções, mas eu acho assim que hoje quem está à frente da segurança pública é muito demandado por respostas. A sociedade, de uma certa forma, ela não aguenta mais certas situações. Então, este é o desafio de quem está à frente de qualquer secretaria de segurança. E a sociedade tem que cobrar, e tem que cobrar de mim uma ação. Alguma coisa há que se fazer rapidamente. O que eu acho fundamental, que o governo federal tem que entrar na questão da segurança pública, assim como ele entrou na saúde e assim como ele entrou na educação. E hoje, no cenário brasileiro, será que segurança pública não impacta mais nas pessoas do que a própria saúde e educação? Então, por que não nós termos um olhar
para a segurança pública. Acho mais, eu vou me alongar um pouco, foi um erro da Constituição, isso em 88, porque o Constituinte fez, sem dúvida nenhuma, uma Constituição a mais democrática e a mais moderna, fundada em princípios de direitos e garantias fundamentais, que são, isso é fantástico, efetivamente. Mas ele, num determinado momento, ele deixou muito claro o que ele não quer mais. E o que ele não queria mais naquele momento era a polícia. Isto é polícia, isto traz à tona o braço forte do Estado, isso traz... E nós ficamos todos órfãos disso aí, porque era o patinho feio naquela época. E isso foi relegado para os estados. E não se investiu, não se teve uma visão prospectiva da segurança pública. Hoje a gente vê estudiosos como o professor Cerqueira, o nosso coronel que está ali, mas isto é agora, passados 20, 30 anos. Nós sofremos com isso a falta de gestores em segurança pública. Digo isso para vocês porque eu tenho lá assessoria privada para fazer. Porque nós carecemos de gestores. E não temos gestores por quê? Porque segurança pública não era importante. Hoje ninguém sobe num palanque político sem falar primeiro em segurança pública. Então tem que ter o que mostrar. Tem que ter o que dizer para a população. Tem que ter o que fazer com que ela acredite na pessoa. E o governo federal, ele precisa recuperar isso. Sobretudo nos estados mais pobres, nos estados do Nordeste, em lugares onde você tem taxas de elucidação mais baixas até que os próprios 8%. Esses estados vão sofrer muito. O Rio de Janeiro praticamente triplicou o seu investimento. Mas eu não posso aqui, num programa e num entendimento de rede nacional, dizer que o Rio de Janeiro não precisa, absolutamente. Então, eu acho que o governo federal tem que entrar efetivamente nessa questão. A questão da impunidade, que o doutor Cerqueira falou muito bem, professor Cerqueira, nós temos 8% de elucidação. Isso, sem dúvida nenhuma, gera a impunidade. Mas nós temos uma polícia que está neste patamar, despreparada muitas vezes, não posso generalizar, mas normalmente despreparada, mal paga, mal estruturada, sem logística, sem treinamento, um delegado com 1000 inquéritos e ainda tem que atender o balcão e atender os prazos do Ministério Público. Eu estou fazendo um relato muito pragmático, muito do dia a dia da polícia, mas é o que impacta na vida de vocês. E você tem aqui em cima um Ministério Público super preparado, que ganha muito bem, que tem horários, que tem boas sedes, que tem viaturas, que tem salas, que tem computador, e a família jurídica, ela pega este produto que a polícia faz. Então, uma polícia nessas condições, este Ministério Público e este Judiciário já não vai aumentar essa taxa, porque a polícia está totalmente, na minha concepção, está sofrida, está muito debilitada. O que eu acho seja com fundo, como se debateu aqui, nós temos que levantar o patamar da polícia. Levantar o patamar logístico, de preparo, de capacitação e, obviamente, salarial. Porque aí, essa polícia vai produzir e este produto que vai ser analisado aqui, tenho certeza que essa taxa sai dos patamares dos 8%, porque nós fizemos isso em delegacias de homicídio no Rio de Janeiro e já quadriplicamos essa taxa. Eu fico pensando no Brasil e em estados onde eu conheço que quem está na delegacia é um sargento e um outro cara para abrir e fechar. Como que nós vamos querer que ele elucide alguma coisa ou que ele se debruce numa investigação? Então, e controlar a polícia, sem dúvida nenhuma, controlar a polícia. Mas nós precisamos diminuir esse distanciamento. Porque, na verdade, criminalmente, quem entrega o produto para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça resolver é a polícia. Então, se essa polícia ficar nos patamares que nós estamos, obviamente, nós vamos ficar
arrodeando os 8%. Sei que aqui em São Paulo essa taxa é muito maior, no Rio de Janeiro também, mas nós temos que ter uma visão, um horizonte diferente para olhar. Tem estados que têm problemas muito sérios, que são muito grandes, como a Bahia, todo o Nordeste, os estados da região norte. Então, eu acho que há necessidade do governo federal entrar nesse problema, estabelecer algumas diretrizes básicas, de uma certa forma, criar fundos ou mecanismos de investimento com bancos que fomentam essas coisas e levantar a estrutura da polícia. Eu garanto que as polícias brasileiras, com investimento e com as propostas que nós temos aqui da academia, que hoje no Brasil é muito boa, nós resolvemos ou melhoramos essa situação, né? A questão, na minha opinião, é a decisão de fazer, né? Obrigado a todos. Falei demais. Muito obrigado, secretário Beltrame. Eu quero lembrar que a íntegra desse debate, em vídeo e em texto, estará à disposição de todos os interessados no site do PSD e que também acabará gerando um dos nossos cadernos democráticos, que são publicações do Espaço Democrático, que contém a íntegra desses estudos e de outros que são produzidos aqui ao longo desse ciclo de debates do Espaço Democrático. Para concluir, eu queria uma palavrinha final do nosso presidente nacional, Gilberto Kassab. Obrigado, Rondino. Obrigado, Rubens Figueiredo. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Quero dizer que nós temos aqui, Beltrame, Daniel, uma equipe dentro do Espaço Democrático e dentro do nosso PSD, o Partido Social Democrático, que pensa a segurança, que faz o nosso programa de governo, que procura estruturar ações, ideias, projetos para que possam ser implantados nos estados brasileiros, nos municípios brasileiros. Eu quero cumprimentar essa equipe, cumprimentando o comandante da Fundação Espaço Democrático, Guilherme Afife Domingos, que é o nosso presidente, e cumprimentar o Túlio Kahn, que desde o primeiro momento dá um apoio inestimável à construção das nossas políticas públicas de segurança, ao Coronel Camilo, que hoje é vereador de São Paulo e tem sido um dos importantes apoiadores e formuladores das nossas políticas do campo da segurança, e o sempre delegado Alberto Angerami, que também tem dado um apoio muito importante, muito expressivo na definição dessas políticas. A todos vocês e à equipe desses companheiros, as suas equipes, os nossos agradecimentos, mas eu quero dizer que a construção desse programa, com a elaboração, com a realização desse debate, ela cresceu muito em conteúdo, em respeitabilidade. As ideias aqui debatidas, elas serão aproveitadas nos próximos momentos de definição desse programa, e fica aqui então o nosso agradecimento ao Beltrame, que veio lá do Rio de Janeiro. Sabemos das suas responsabilidades, da importância do seu trabalho, e quero dizer que o seu trabalho é um exemplo para todos nós que estamos na vida pública, de seriedade, de desprendimento, de coragem, que tem tido ao longo do tempo, dos últimos anos, um resultado extraordinário na diminuição do crime no estado do Rio de Janeiro, e dessa maneira será sempre um exemplo para todos nós. Muito obrigado, obrigado pelo seu trabalho com o brasileiro que somos. De resto, mais uma vez, pedir a vocês, astronautas, que continuem nos acompanhando, quinzenalmente, às 19 horas, aqui nesse canal, debatendo os principais problemas do nosso país, dentro da nossa Fundação Espaço Democrático. Uma boa noite a todos, e que aqueles que não puderam assistir o debate na íntegra, possam daqui a pouco acompanhá-lo no nosso site, como disse agora há pouco o nosso mediador, o jornalista Sérgio Rondino. Muito obrigado, presidente. Nossos agradecimentos também além dos debatedores, à plateia presente aqui no auditório do Espaço Democrático, à nossa equipe de transmissão e principalmente aos militantes e simpatizantes do PSD que se reuniram em grupos em todo o país para acompanhar o debate e por todo o Brasil e entender o que é que se pode fazer em relação à criminalidade e à segurança pública no Brasil. Uma boa noite a todos, até o próximo debate.